Hello students, how are you? Today we are going to learn about simple past about the verb to be. Então, verbo to be in the simple past. O verbo to be no passado simples. Qual é o passado, primeiramente, do verbo to be? O verbo to be, ele tem dois passados. Ele pode ser was ou were. Quando que eu sei que eu vou usar o was e quando que eu sei que eu vou usar o were? Vai depender do sujeito, olha só. Como está aqui na frase afirmativa e negativa. Quando se trata do sujeito I, he, she e it, nós usamos o was se for afirmativa e o wasn't se for a negativa. Quando se trata de we, you e they, nós usamos o were ou weren't, que é estavam ou era, né? Vocês estavam, vocês eram, nós estávamos, nós éramos. Então, o were, was e were vai ser na afirmativa, quando eu quero dizer que sim, que eu estava, que você estava, que ela estava. E o wasn't, e o weren't é usado na negativa, quando eu quero dizer que eu não era, ou que eu não estava, que você não estava, que ele não estava. E nós vamos usar, quando a gente quer falar o que a gente estava fazendo, nós vamos usar o verbo to be no passado e mais o próximo verbo com ing, como é o caso dessas frases que estão aqui. Olha só, vamos lê-las. Tom was drink milk when he left. Então, aqui ele está falando para a gente descrever duas ações. Duas ações que aconteceram no passado. Quando a gente tem duas ações que aconteceram no passado, uma foi mais antiga e a outra mais recente. E a gente vai usar uma frase no simple past e a outra frase no verbo to be in the past. Então, nós vamos utilizar dessa forma que está aqui, ó. O Tom estava bebendo leite quando ele riu. Então, a primeira ação foi do quê? De beber o leite. E aí, enquanto ele estava bebendo leite, o que aconteceu? Ele deu risada. Então, a primeira frase, ele foi utilizado esse verbo to be no passado. E a segunda frase, o passado simples, que a gente já aprendeu aqui, que são aqueles verbos que terminam com ed, que são chamados regulares, e os verbos irregulares, que cada um tem a sua própria forma. Observem aqui na primeira. What Carla was doing at 3 o'clock? O que ela estava fazendo às 3 horas? She was studying. Então, para she, nós usamos o was. E o próximo verbo que ele quis usar foi o verbo study, que para a gente falar estudando, nós temos que acrescentar o ing. Na segunda, o que ele está fazendo? Olha só. John wasn't watching TV at this time last night. Ele não estava assistindo televisão nesta hora ontem à noite. Where was the dog running? Aonde o cachorro estava correndo? He was running in the garden. Ele estava correndo no jardim. E a última, Johnny was walking in the park when he fell down. Então, ele estava andando no parque quando ele caiu. Então, a primeira ação, quando tiver duas ações no passado, a gente vai ter que ligá-las com as palavras when ou while. Enquanto eu fazia isso, aconteceu aquilo. Ou quando eu fazia isso, aconteceu aquilo.
Observem que o when está sublinhado, porque o when significa quando, ele está juntando as duas ações. Ele estava caminhando. Essa é a primeira ação, ele estava caminhando. O que aconteceu? Ele caiu. Então, ele estava caminhando quando ele caiu. Nós temos aqui, ó, pode-se ligar duas orações que estavam se desenvolvendo no mesmo tempo com as conjunções while e when. While significa enquanto e when significa quando. While I was watching a movie, my brothers were playing video games. Enquanto eu estava assistindo um filme, meus irmãos estavam jogando videogames. We were working at home when Bill was taking a nap. Então, nós estávamos trabalhando em casa quando o John, quando o John estava tirando um cochilo. O John estava tirando cochilo e nós fomos trabalhar. Essa parte, então, que eu expliquei para vocês, é o verbo to be na negativa e na afirmativa, no passado. Was e were, esse é o passado, na afirmativa. Wasn't e weren't é na negativa. E o próximo verbo sempre tem que vir com ing. Para se fazer perguntas, qual é a regra básica do inglês? Sempre trocar. Trocar o quê? O que está aqui, ó? I was. Na pergunta vai ser o contrário, ó. Vai ser was I. Se aqui está she was, na pergunta vai ser was she. E o verbo que está com ing, ele vai continuar no mesmo lugar. Ele não vai mudar. Vai continuar da mesma forma. Aí nós vamos para o exercício. Olha só. Primeiro exercício. Ligue as colunas. Então, vocês têm duas frases. A letra A. Matthew was taking care of the horse when... O Matthew estava tomando conta do cavalo quando... Aí vocês vão ler aqui essas frases. Qual das frases fica melhor para completar essa frase do cavalo, do Matthew cuidando do cavalo? Depois, na número 2, vocês vão escolher uma das alternativas para completar a frase. Então, por exemplo, a letra A. Olha só, na letra A, o what, vocês têm aqui, observem aqui, ó. You. Para you, qual é o verbo que a gente usa para you? Nós usamos were ou was? Se vocês olharem lá atrás, vocês vão ver que é o were. Então, a única opção correta só pode ser a primeira, porque as outras duas têm o was. E o was não pode ser usado com will. E assim vocês vão fazendo com as outras. Vão ler a frase, vão ler as frases e ver qual dos verbos se encaixa melhor. Aqui na 3, ela é um pouquinho mais complicada, porque vocês vão ter que usar o past continuous, que é este daqui que eu expliquei para vocês hoje, e o simple past, que são aqueles verbos que a gente já aprendeu numa outra aula, que são os verbos que terminam com ed, ou os verbos que são irregulares, que eles estão lá na página, acho que é 155. Deixa eu só confirmar aqui se é 155. Isso mesmo, os verbos irregulares, eles estão na página 155. Então, vocês vão ler a frase toda e pensar qual a ação que veio antes. O que aconteceu antes? Então, por exemplo, aqui na letra A, olha só. O Thomas, aí tem aqui, tomar banho
e o telefone tocar. Então, nós temos essas duas ações, tomar banho quando o telefone tocou. Então, primeiro, o Thomas, ele entrou tomar banho, então ele estava tomando banho quando o telefone tocou. Ele estava tomando banho. Pro Tom, a gente usa o verbo was. Este verbo que está entre parênteses, neste caso, nós vamos colocar com o ing. Was taking a shower. E este outro verbo, tocou, quando o telefone tocou, vocês vão lá na página 155 e 156, que está aqui, olha só. Vou pegar aqui para vocês verem. 156. Se vocês olharem aqui, bem aqui, ó. Olha só, ring, ó. Ring. Qual é o passado do ring? É esse que está aqui, ó, rang. Então, o simple past, o simple past do verbo ring é rang. Vocês vão voltar lá na página 102. Na página 100. Não é 102, é 102. Aqui na página 102, e aonde está o ring, vocês vão escrever rang. A mesma coisa vocês vão fazer com as próximas atividades. Olha só a letra B. Como é uma pergunta, então o verbo to be, ele vem antes. Were they fishing? Eles estavam pescando. When the black widow spider, quando widow spider é a aranha viúva negra, quando a aranha viúva negra sting them. Vocês vão lá na lista procurar esse verbo sting. Se esse verbo sting tiver lá na lista, ele tem lá na lista que é stunk. É stunk. Vocês vão escrever aqui stunk. É com N. Stung. E assim vocês vão fazer as próximas frases até a letra I. Depois, a próxima página, 103 e 103, que é listening, nós não vamos fazer. E a partir da 104, nós vamos fazer daí na próxima aula. E na próxima aula também eu farei videoconferência com vocês para fazer a correção dessa atividade e a explicação novamente para tirar as dúvidas. Então, qualquer dúvida vão anotando para no dia da verificação, da videoconferência, vocês tirarem as dúvidas de vocês, ok? Bye bye, students. See you next class.